Olá pessoal, que prazer imenso recebê-los aqui em mais um programa URP Agora. Agora é hora da notícia, hora da informação, é hora da verdade, hora dos fatos. Um resumo do que aconteceu nas últimas 48 horas, também já nesse início de semana, nessa segundona brava. Ai, segundona, né? E nós vamos mostrar também aquilo que pode acontecer durante todo o dia, os fatos da Covid, né? Acho que nós temos boas notícias aí, hein? Não só em Rio Preto, mas no estado de São Paulo. Também nós vamos falar sobre o esporte e nós vamos falar de polícia. Muitas coisas ruins aconteceram no setor policial nas últimas 48 horas. Dramas que nós vamos retratar aqui no nosso programa. Bom, ainda não temos o balanço no final de semana das ocorrências aí com relação aí à fiscalização da prefeitura. Só que os caras estão de olho, hein? Porque teve um serve-festa aí na periferia que o menino apareceu com aquele saco cheio de boa na mão, lembra, Diego? Cheio de boa, né? A polícia abordou e falou assim, amigo, o que é isso aqui? Não, eu comprei no serve-festa tal. Aí for lá, não, eu vendi porque é meu amigo. Então, meu amigo, isso aí vai dar um processo porque está burlando uma lei municipal. Também venda de bebidas alcoólicas num sábado à noite e aquela multa que pode chegar a R$6 mil. Ô cerveja cara, hein? Nem se eu importasse lá da Bélgica, lá daqueles frades que ficam lá em Bruxelas, não ficaria tão caro assim. Entre tantas e outras coisas, nós vamos aqui aos destaques de hoje. Aquilo que pode ser notícia e aquilo que está acontecendo agora. Mais 74 casos de Covid em 24 horas aqui em São José do Rio Preto. E o índice de isolamento chega a mais ou menos o quê? 43%. A boa notícia, a cidade não foi pro vermelho, também não foi pro amarelo. Então ficamos no laranja e colocamos a mão pro céu. Mas existe a expectativa, hein? Que nessa semana poderemos amarelar. E a pergunta que nós vamos fazer para o secretário de Saúde: será que estamos chegando já na imunização de rebanho? Os casos começam a cair? A curva começa a fazer esse trajeto? É a nossa expectativa e muito mais. Que tragédia, hein? Bebê de 3 anos morre após dar entrada em hospital por 3 vezes em Rio Preto. Meu Deus. Nós vamos mostrar também mortes deste final de semana de atropelamentos e muito mais para você a partir agora do nosso programa nesse 17 de agosto, uma segunda-feira, inverno brasileiro. O nosso programa RP Agora já está no ar. Muito bem, estamos aí, sejam bem-vindos ao RP Agora, lembrando que o nosso programa é de segunda a sexta, aqui pelo canal 7 da NET, a partir do meio-dia até 1 da tarde. E nós temos uma reprise todos os dias a partir das 11 horas da noite. Agradecemos aí a sua audiência, que vem aumentando de maneira bastante satisfatória, né? A gente encontra muita gente que assiste aí a nossa programação e gosta do nosso estilo de jornal, que você também pode assistir através da internet. Nós temos aí no Facebook o canal da TV Rio Preto, que é comandado pelo nosso querido amigo, nosso designer, Luizinho. E nós temos também aí o canal da Insá TV, que é comandada pelo meu querido amigo Senhor Jair, que neste momento está lá na 24 de março, né? Comprando aquele monte de coisas por lá, né? É isso, né? Tá lá, né? Tá confirmado, né? É isso. E temos as redes sociais aí, as outras aí, que é a nossa página RP Agora Oficial. Faz o que aí, o Jornal RP Agora? E nós temos aí também, Verônica, o nosso Instagram, né? Que é, qual que é, Verônica? Fala mais alto, Verônica. Não estou ouvindo. RP Agora Oficial, agora falou, né? E você participa conosco através do nosso WhatsApp, 17 988027000. De novo, Mussa, 988027000, durante 24 horas do dia, todos os dias da semana, nas 24 horas, durante todo o mês, todos os dias, nas 24 horas, o ano todo, você pode passar mensagens, imagens, sons, no caso áudios, e também textos, para que nós possamos
falar com você e você reivindicar suas coisas aí. É isso, é isso. Eu quero começar o programa aqui rapidamente. Cadê a Mari? A Mari já está lá conosco, lá, postos. Alô, Mari, tudo bem com você, Mari? Vai arrumar, né? Arruma. É assim mesmo, as coisas acontecem. Né? Agora sim a Mari está aí, né? Está aí a Mari, nossa amiga. Boa tarde, Storino. Tudo bem com você, Mari? Boa tarde a todos, tudo ótimo. Aqui, Mari, é o seguinte, eu quero começar porque muita gente ligou e muita gente está aí comentando, reclamando aí da falta d'água e da baixa pressão da água em diversos pontos aqui de São José do Rio Preto, né? E nesse momento aí de seca terrível, que choveu para tudo quanto é canto aqui na região, ali para baixo ali de Catanduva, a chuva pegou até São Paulo, mas aqui não chegou nada. Pelo menos chegou um friozinho aí que não sei se aumentou a umidade relativa do ar, mas continua essa poeira terrível. E sem água, as pessoas dizem, pô, mas sem água, né? O SEMAI já mandou um comunicado, Ana Mari, dizendo o que aconteceu nas últimas horas aí, porque tem locais aí que não tem uma água... Bom, diz que agora está voltando, mas o que aconteceu, Mari? Segundo o SEMAI, essa paralisação aí no abastecimento de água, Luiz Storino, foi devido às obras de ampliação ali do Palácio das Águas. Então, a assessoria informou que os bairros que poderão aí ter falta d'água serão dos horários das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Então, atenção aos moradores do bairro Jardim Alto Alegre, Boa Vista, Jardim Urano, Vila Maceno, Redentor ali na região do centro, Diniz, João Paulo II, Castelinho, Eldorado, Santo Antônio, São Judas Tadeu e Mansur Daoud. Serão esses os bairros que poderão aí ter esse interrompimento aí na questão do abastecimento de água nos próximos dias, Storino. Próximos dias mesmo? Que horror, hein? É a captação de água da represa, então, é a superficial, porque aqui nós temos dois tipos, né? São os poços profundos aí, os Botucatu, Bauru, e também tem um que vai mais a fundo ainda, né? Que é o aquífero Guarani. Não fugiu, viu, Fofis? O aquífero Guarani e uma parte, 40%, sai da represa municipal, que é água de superfície. Essa aí que está faltando. E fazendo manobras, mas numa época como essa, será que é época de fazer obras sem entrar no mérito? Porque numa época de pandemia, de Covid, todo mundo precisa de água para lavar, né, Fofis? Tomar banho, fazer higienização, e agora as pessoas ficam aí uma situação complicada. Vamos ver se consegue restabelecer. Eu acho que tem momentos que é preferível adiar. Só se rompeu alguma coisa, né? Rompeu a adutora, aí não tem jeito. Mas pelo visto não. Puxa vida, né? Não é a hora para isso. Mas vamos ver se consegue. Então tem que economizar água nas próximas horas, que a pressão onde está chegando está baixa. E certamente estão fazendo manobras aí, né? Hoje se faz manobra. Você tira de um lugar, dos poços aí profundos, tipo Vila Diniz, Alto Alegre, que tem os poços, e manda para outras regiões. Aqui na Boa Vista, por exemplo, também recebe uma parte da água da represa, só está funcionando o poço, não dá conta. Não dá conta. E nesse calor dos infernos, o consumo de água é muito grande. É isso mesmo, Mari? Vamos ver o que faz, né? É isso. Não dá nem para lavar o Sansão hoje, né, Mari? Não, tá uma situação complicada, e o tempo seco também, e queimadas aí aumentando na região nesse período aí de estiagem. Muita coisa também. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto, Mari. Né? Aonde tem? Na Andaló, um incêndio aí? Está acontecendo? Mostra aí, Matheus, o vídeo aí. Uma coisa acontece, por isso chama Agora. Né? Na Avenida Alberto Andaló, daqui a pouco maiores detalhes desse incêndio que está acontecendo aí. Né? As imagens que chegam, as primeiras imagens aí, tomara que não seja nada grave, né, Mari? Tomara que não seja nada grave. Daqui a pouco, Verônica, atualiza pra gente aí com os bombeiros o que está acontecendo. Começamos por onde, dona Mari? Vamos começar aí com os casos da Covid-19 em todo o Brasil, mas também teve a questão aí da homenagem, Luiz Storino, que igrejas de todo o Brasil prestaram aí uma homenagem às vítimas da Covid-19, que no sábado chegou aí a 105 mil mortes, mas nesta segunda-feira os números aumentaram aí, o total já é de 107.885 mortes pela Covid no Brasil. É como se uma cidade como Catanduva, mais ou menos ali, um pouco menos, tivesse desaparecido do mapa, né? Quando jogaram uma bomba atômica lá em Hiroshima e em Nagasaki, a população era mais ou menos essa aí de Hiroshima, né? 100 mil pessoas, e não morreram todos com a bomba atômica. Alguns sobreviveram com sequelas daquela coisa toda. E aqui já tem mais de 100 e tantas mil pessoas que morreram. Nos Estados Unidos são mais de 200 mil, na Europa
também mais de 300, quer dizer, é uma coisa, um absurdo, né? Agora, daqui a pouco nós vamos ver o secretário de Saúde de Rio Preto dando uma boa notícia, porque a gente sempre tem que ter expectativa de boas notícias, né? Porque para piorar não precisa mais nada, né? Deus me livre, né? Porque a todo momento as pessoas parecem que estão... Eu tenho uma amiga minha que agora está tomando conhecimento. Os amigos dela começaram a sofrer, internar, morrer, agora está tomando conhecimento. Agora não vou mais para balada. Pô, correu risco, hein, amiga? Correu risco, hein? Porque a coisa continua feia, hein? Todos os dias tem morrido pessoas aí conhecidas, inclusive tem pessoas aí de todas as classes sociais que estão internadas nos hospitais da cidade. A Mari daqui a pouco mostra as ocupações, que apesar de tudo, segundo o vice-governador Rodrigo Garcia, que vai falar daqui a pouco, houve uma queda substancial em todo o estado da ocupação. Aí a pergunta que eu fiz logo no início, né, Mari? Será que já chegamos aí aquele nome horroroso aí que chama imunização de rebanho? Acho a coisa mais... O nome horroroso esse, imunização de rebanho, né? Mas é um nome técnico que dão aí, quando não se tem vacina, mas a maioria se contamina e acaba não tendo mais ninguém para contaminar, né? Será que chegamos a isso? Começamos então, Mari, depois das badaladas dos sinos aí, o que nós temos aí? Vamos lá, os dados de São Paulo primeiro já são 699.493 casos positivos no estado e 26.852 mortes em todo o estado de São Paulo, Luiz Storino. O índice de isolamento no estado é de 45%, somente na capital 46%, e aqui em São José do Rio Preto 43% está o índice de isolamento, bem abaixo aí do recomendado pelas autoridades de saúde. Já o índice de isolamento que tem o maior aí em relação ao todo o estado de São Paulo é de São Sebastião, que chegou a 58%. Neste momento é de 58% em São Sebastião. Já que os casos da Covid em São José do Rio Preto desta segunda-feira chegaram a 13.752 casos positivos e 333 óbitos, Storino. Nas últimas horas, aí 2 pessoas a mais morreram no município. 335 então, Mari. Já chegaram aí mais 2, infelizmente, mais 2 óbitos. Chegamos a 335, né? Isso mesmo. E olha só, o notificado 63.490. Esses aí são pessoas que chegam lá com suspeitas, né? Que inclusive com uma gripe. E são pessoas que chegam lá e nós tivemos aí 53 mil pessoas testadas. E 39 mil, quase mais de 39 mil, já foram descartados aí. Quer dizer, olha, uma testagem altíssima aqui. Nós temos aí pelo menos 15% mais ou menos da população já foi testada por aqui, pelo que a gente está podendo ver. E nós temos ali também 138 pessoas internadas da UTI e 241 que estavam aí com a síndrome respiratória aguda grave. Nós temos aí os dados que são passados a todo momento. 10.234 pessoas foram curadas até agora, né? A Mari já disse, 13.752 casos confirmados. 13.752 casos confirmados. É muita gente. Se você imaginar 13 mil pessoas, é a capacidade lá do estádio ali, do estádio do Rio Preto, mais ou menos isso, 15 mil pessoas. Já se tem uma ideia de quantas pessoas. Aí aquele estádio lotado. Seria mais ou menos para ter uma ideia da quantidade de pessoas. Ah, mas em comparação a 450 mil habitantes, é uma parcela que pode ser considerada pequena, mas significativa, porque muita gente desses 13 mil foram internadas, passaram por enfermarias, passaram por UTI, né? E muitas delas aí, quer dizer, olha, a diferença ali, Mari, rapidamente, de 13.752 menos 10.234, quer dizer, dá uma diferença de 2.800 casos, mais ou menos, são as pessoas que estão em tratamento. Quer dizer, nesse momento, você tem cerca de 2.800 pessoas que estão aí em tratamento de diversas formas, ou em casa, né? Ou estão nas enfermarias, ou também nas UTIs, que é o que a gente tem mais medo. É isso, né, Mari? É isso mesmo, Storino. E sobre esse assunto também, que está cada dia decrescendo o número de casos positivos no município, o secretário Aldenis Borim falou sobre o assunto. Vamos ouvi-lo. A média móvel de casos confirmados por data de notificação, você vê que é uma curva que está tendendo a descer. Ou seja, todos os dados que nós estamos mostrando aqui, lembra quando eu falava platô,
Platô, 3 semanas ou 4 seguidas eu falava, estamos no platô de alta, estamos no platô de alta. Hoje eu estou dizendo para vocês que existe uma tendência clara de descendência de casos. Há uma tendência, e que se todos os cuidados forem tomados, se nós continuarmos não fazendo coisas que não devemos, se nós usarmos as nossas máscaras, álcool gel, lavar a mão, manter distanciamento, evitar aglomerações, essa curva com certeza vai descender muito mais rápido e não voltará a ascender. Se caso a gente perder este princípio, ela pode voltar a crescer e ultrapassar o sistema de saúde. Pois é, né, Mário? A coisa é essa aí, né? Que você viu aí o secretário falando e dizendo que precisa o pessoal se comportar. Esse comportamento neca de festas, neca de eventos. Agora, sabe uma coisa que eu tenho percebido, Mário? Tem pessoas aí que não estão nem aí pra paçoca, não. Porque a gente fica dentro de casa final de semana, como a maioria deve fazer. Mas o que o pessoal tem feito aí? Já que não tem atrações aqui, isso foi no sábado aí, né? Nós temos imagens aí das pessoas em frente às lojas, né? Aglomerações estão acontecendo. Eu acho que quem tem que sair com o essencial. Filas, muitas filas aí, olha, em frente a lojas aí. Não sei se é para pagar, eu não sei se é para comprar, mas certamente o secretário se preocupa com essa aglomeração aí. Podem até os comerciantes falar, não, mas não tem nada a ver. Não, tudo bem. Mas as pessoas pegaram um ônibus para chegar no centro da cidade. Essas pessoas passaram pelo terminal. Eu não sei se isso tudo é muito saudável nesse momento e que há essa corrente decrescente aí. Só o que o secretário falou. Agora, Mário, na medida que São Paulo ela está bastante rigorosa com relação à questão aí dessas aglomerações, tudo fechado, principalmente na nossa região aí na Laranja aí, que os restaurantes, o que o pessoal tem feito que eu tenho visto aí? Tem partido aí para Minas Gerais, para a fronteira, para os ranchos, para barcos. E as pessoas postam festinhas, encontros, né? Passeios de barcos, como se fosse uma coisa normal, como se o vírus ele não atravessasse o Rio Grande. Como Minas Gerais, que é uma... Me desculpa todo respeito, que é um estado que leva as coisas assim, olha, na base do pão de queijo, que é o que eu vejo, eu morei lá, minha família mora lá, eu vejo a situação. Que as pessoas não estão nem aí. Então, aqui do lado, em Fronteira, a prefeitura de Fronteira, pelo visto também, não está nem aí. O pessoal está indo todo para lá, pelo menos quem pode ir. Vai para rancho, passeia de barco, grupo de pessoas, vai para piscina, vai não sei o quê. Aí fica difícil, porque volta de lá, o que pode acontecer? A gente sabe muito bem. Até ali, e sem a coisa, até que está funcionando, atravessou a ponte, aí você já viu, né, Mário? O que eu posso fazer? O que a gente vai fazer? Fica aí o alerta do secretário de saúde, porque essas pessoas que não estão nem aí, elas podem se contaminar lá em Minas Gerais e voltar e contaminar dentro de casa outras pessoas e voltarem aí a criar um problema sério aqui. Daqui a pouco vão ter que fechar aí a ponte, Mário, não atravessa ninguém. Só falta essa, né? Ué, o que eu posso fazer aqui? A maioria cumpre, quem pode, não está nem aí, ainda posta na internet, Mário. Estou passeando de barco, tomando cervejinha. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito. Por exemplo, hoje morreu a ex-babá dos meus filhos aí, uma senhora, na Santa Casa. Um desrespeito a essa senhora. Um desrespeito a ela, tantos que estão morrendo, desrespeito ao doutor Rosa aí, que está aí, um grande médico de Rio Preto, está lá na UTI lutando contra a vida. Um desrespeito. Sabe, eu fico indignado com esse tipo de coisa. Eu vou ficar sempre indignado. É um desrespeito aos profissionais aí que estavam aí tentando abrir academias para sobreviver, os donos de restaurantes, porque todos se sacrificam. E a meia dúzia aí que a gente fala, e essa meia dúzia não é meia dúzia de 6, não. Uma meia dúzia que vai e farreia e volta e não está nem aí para paçoca. Irresponsáveis. Irresponsáveis. Se não gostaram, problema de vocês. Estou aqui para te defender a maioria da nossa população, que é séria. Problema de vocês. Ou melhor, problema nosso. Né? Problema nosso. Porque daqui a pouco, se forem contaminados, vão ter que usar aí a UTI, vão ter que usar as enfermarias, o sistema de saúde, que poderia ser evitado, porque está aí desfilando de barquinho, tomando cervejinha, fazendo piscininha, e todo mundo põe a carinha lindinha, todo bronzeado, e nós dentro de casa igual um bando de paçoca aí,
com medo até de pegar o saquinho que vem do supermercado sem passar álcool nele, com essa paranoica dos infernos, e outros aí não estão nem aí para paçoca. Aí vão culpar o prefeito, Edinho Araújo. É o prefeito que não presta. Ah, é o governador Dória que não presta. É não sei quem que não presta. É, tá bom. Ok. Mais o que, Mari? O vice-governador Rodrigo Garcia falou também sobre a taxa de ocupação dos hospitais no estado. Que nós não tivemos, na avaliação de hoje, nenhum tipo de regressão das regiões do estado em relação ao Plano São Paulo. E a melhor notícia é que, pela primeira vez, todas as regiões do estado de São Paulo têm uma ocupação de leito abaixo dos 80%. Portanto, se nós fizéssemos uma classificação hoje, todas as regiões estão abaixo de ocupação de 80%. O mais baixo índice de ocupação de leitos no consolidado do estado de São Paulo. Desde quando nós anunciamos o Plano São Paulo, no dia 1º de junho, nós temos hoje o menor índice de ocupação de leitos de UTI, que está na ordem de 57,8% na média geral de ocupação de leitos no estado de São Paulo, né? Esses resultados mantêm a estabilização da evolução conquistada em cada uma das regiões, né? E hoje, se nós fizéssemos uma análise, 84% da população de São Paulo estão em áreas localizadas na fase amarela do Plano São Paulo, né? Então, a boa notícia é que não houve nenhuma regressão e que nós estamos hoje com o menor índice de ocupação geral no estado de leitos de UTI. Mostra para mim o mapa aí, aproveitando o vice-governador Rodrigo Garcia. Não está em exercício, né? Porque o governador João Dória está atendendo de maneira remota, né? Conta para mim, Mário, como é que está a situação desse mapa aí? Explica esse mapa aí que foi anunciado na sexta-feira. Estou vendo só 2 regiões vermelhas no momento. Existe uma expectativa que esta semana, se a coisa continuar aí, que a gente possa até passar para amarela, né? Agora, só um comentáriozinho rápido. O governador faz uma comemoração que é uma comemoração tímida, né? Porque quando ele fala 80%, abaixo de 80% das UTIs estão ocupadas, é gente pra caramba, meu. É gente demais sofrendo. Não quer dizer que as UTIs foram fechadas. Não é o que está acontecendo em alguns estados, como eu vi ontem no Ceará, UTI sendo fechada, em lugares onde a pandemia começou, na Europa, aquela comemoração em alguns lugares, que fecharam as UTIs, lacraram as UTIs. Não é isso que está acontecendo. Ele está comemorando que baixou para 80%, menos de 80%. É uma loucura, é mais um discurso político do que propriamente técnico, que a coisa é brava. Porque com menos 80%, Mari, pode ir para amarelo, pelo que eu fiquei sabendo, né? É isso? Esse número sendo abaixo de 80, sim. É um discurso político, não é um discurso médico, a coisa é grave, pô. Vamos levar em consideração que os médicos aí, enfermeiros, auxiliares, motorista de ambulância, plantonistas, socorristas, faxineiros, todo mundo está esgotado, então está aguentando. Tem gente que não vai para casa 1 semana, 2 semanas para não ver o filho, porque tem medo de contaminar. É um discurso político, acho que ele tem que fazer um discurso político, tem que ser otimista o governador do estado. Mas não é uma coisa assim, fala, nossa, estamos bem, né? Estamos bem nada. Não é isso, Mari? É isso mesmo, e o secretário de Saúde do Estado, Jean Carlo, também avaliou sobre essa questão da ocupação dos hospitais. Luiz Storino, vamos ouvi-lo. Nós tínhamos muita dúvida do que seria a imunidade de rebanho e nós não temos essa certeza qual seria uma proteção. Então, normalmente, para qualquer doença infecciosa, infecto-contagiosa que nós chamamos, nós consideramos uma imunidade de rebanho que a população deva ter uma proteção de 60% a 70% dela para que haja, sim, uma proteção. O que a gente tem visto, os estudos têm mostrado que talvez isso seja muito menor, ou seja, uma média de 40% para que a gente possa ter essa imunidade. Isso não é uma certeza. Hoje, nos inquéritos populacionais que têm sido feitos, inclusive, nós já estamos traçando um inquérito de estudo estadual, que é uma avaliação exatamente para saber isso. Quantas pessoas a mais nós vamos ter que vacinar para garantir e saber o status de cada uma da região. Mas, a princípio, acredita-se que sejam realmente esses 40%. Mas incrementar a testagem nessa faixa de 100 testes para cada 100 mil habitantes, e eu não preciso
testar a população toda, grupos populacionais, já vai me dar uma ajuda. Muitos, por exemplo, um banco de sangue no Rio de Janeiro, 28% de proteção. Então, aquele era um grupo específico. Na cidade de São Paulo, nós temos um percentual mais baixo. Então, é exatamente isso que a gente precisa conhecer para saber se a gente precisa testar mais, talvez os 100 testes sejam realmente esse suficiente, para essas políticas públicas de bloqueio poderem acontecer. Se existe essa questão aí do efeito rebanho, conforme gostam de dizer, que as pessoas que, ao se contaminarem, elas aparentemente ficam imunes, não sei quanto tempo, mas ficam imunes, pelo menos a princípio. Só 2 casos aí que acharam que as pessoas, um em Campinas, outro lá nos Estados Unidos, que acabaram se contaminando, disseram que acabaram se contaminando mais de uma vez. O secretário de Saúde do Estado de São Paulo já deixa bem claro uma coisa: quando tiver uma vacina, a prioridade é justamente para quem não foi contaminado. Quem já foi contaminado vai esperar mais um pouco, porque, na opinião dele, pelo que ele deixou claro aí, essas pessoas já têm pelo menos uma imunidade temporária. Se vai durar algum tempo a mais, não sei. Pelo menos já deixou bem claro isso aí. Quantas nós vamos ter que vacinar para chegar à quantidade de imunização? Que existe 2 tipos, um através da contaminação e outro da prevenção para evitar a contaminação. Essa é a história. Agora, eu achei interessante, Mário, esse dado aí, porque ele é muito contraditório. Ele fala em 40%. Se Rio Preto hoje nós temos aí quase 14 mil casos, e se nós multiplicarmos por 10, que falam por aí que é 10, 8, 7, vamos ser otimista com 10, otimista e pessimista, que pelo menos 140 mil pessoas já tivessem tido contato com o vírus, que são assintomáticos, que não sentiram nada, como a maioria, 80% não sentem, e que não foram testados. Eu não sei se chega a 40% da população, talvez até mais. Então já estaríamos no rebanho. O mesmo acontecendo na capital de São Paulo. Talvez isso justifique a nossa primeira reportagem, onde o secretário de Saúde dizendo que temos uma curva, porque o vírus chega a um ponto que não tem mais onde circular. E já contaminou tanto que não encontra mais local para contaminar. Então, quem está fazendo uma prevenção, que não vai ser contaminado por último, essas pessoas, então, estão aí à margem. Ou tem aquelas histórias aí que ninguém prova nada, Mari, que o sangue tipo não sei o quê, nem vou falar qual tipo, que acaba tendo um antígeno que protege mais que determinado tipo de sangue, e pessoas que... Eu conheço gente aqui nessa cidade que nunca foi contaminado pelo vírus da dengue e teve contato aí com dengue para tudo quanto é lado. Nunca. Passou esses anos todos aí, nunca teve um contato. Eu conheço um monte aí. Eu conheço gente, pessoas aí que tiveram contato, prostitutas, por exemplo, tiveram contato com clientes sem proteção e nunca pegaram HIV. Não quer dizer que isso não vai acontecer. Mas tem pessoas que parece que têm uma imunização própria aí, ou alguma coisa divina que não pega nada, ou o sangue é muito ruim, né? Que o bicho não quer nem chegar perto, fala, que coisa horrorosa. Então, algumas pessoas falam em 40% de efeito rebanho. Outros que eu falo são técnicos, falam em apenas 10%, 20%. Nem isso nós temos uma certeza grande, porque os estudos continuam acontecendo e a gente não tem a vacina ainda para poder fazer, a não ser que você tome a Sputnik, né, ô Mário? A Sputnik já está chegando aí, mês que vem, lá os russos, né? Se você morar em Moscou, se você morar lá em alguma cidade russa lá, você vai poder tomar a vacina. Quem sabe, né, Mário? É isso aí, Storino. E também temos os dados aqui da região de São José do Rio Preto. Catanduva já tem 2.241 casos positivos, Storino, e 69 mortes. Depois de Rio Preto, é a cidade com maior número de casos aqui da região. Já Olímpia tem 1.205 casos positivos e 21 mortes. Tanabi, 808 casos positivos e 18 mortes. Mirassol, 782 casos positivos e 19 mortes, Storino. Muito bem, eu quero mostrar a região noroeste. É bom explicar o que é a região de Rio Preto. Eu sempre vou bater nessa tecla para as pessoas não fazerem confusão. Porque a região de Rio Preto é a divisão regional de saúde. Começa em Catanduva, vai até Santa Fé do Sul, inclui as cidades aqui da nossa região. E a DRS de Araçatuba começa lá pela região ali de Avanhadava, Penápolis, e vai até lá em cima, na divisa lá na represa de Urubupungá, três irmãos, lá em cima, na divisa com Mato Grosso do Sul. Não é isso? Então,
São 2 divisões regionais de saúde. A região noroeste é isso, tá? Aí tá aí, ó. Total aí, Mari, como é que tá a região noroeste? Já passamos de 1.000 mortes, hein? 44.881 casos confirmados e 1.082 mortes já registradas. Olha só, 44 mil, quase 45 mil casos confirmados nas 2 divisões regionais de saúde, que tem as principais cidades como Rio Preto e Araçatuba, que também, pelo visto, está caindo lá o número de óbitos, está caindo o número de contaminados. Mas já temos aí mais de 1.082 mortos das 2 regiões aí, né? Nas 2 regiões. Quase 45 mil pessoas, é como se uma cidade de Olímpia tivesse toda doente, né? É gente pra caramba. Lembrando que a região de Rio Preto tem cerca de 1,5 milhão de habitantes. Lá do outro lado tem mais cerca de menos de 1 milhão. Quer dizer, nós temos 2,5 milhões de habitantes, as 2 regiões aí, mais ou menos isso. E, portanto, nós temos essa quantidade imensa de pessoas contaminadas. Mas, repito, se a turma colaborar e não for pro ranchinho, não ficar fazendo festinha, não fazer aglomeração, eu acho que a gente sai dessa já no mês de setembro. Isso aí era a previsão inicial. Eu não sei se ele chutou ou acertou. Era o ministro da Saúde, o Mandetta. Na época ele falava que só para setembro é que a coisa poderia ter uma luz no fim do túnel no Brasil. Mas, como a região de Rio Preto, o interior de São Paulo, foi a última a sofrer uma pandemia mais severa, porque a coisa começou lá na Grande São Paulo, começou no Rio, lá pelo Nordeste, no Recife, antes em Fortaleza, Manaus e Belém do Pará, e depois a coisa foi descendo e a gente viu que hoje nós estamos aí no platô, e agora, quem sabe, despenca desse bendito platô, que são palavras que eu nunca mais quero ouvir na minha vida, o tal de platô, curva e rebanho. Eu não quero ouvir mais isso nunca mais, vou arrancar do dicionário isso. Tal de Covid, então nunca mais eu quero ouvir falar isso, viu, Mari? Deus me livre, hein? Mais o que, Mari? Vamos atualizar a taxa de ocupação do hospital de base. Só para reforçar, o hospital de base atende aí 102 municípios, pacientes de 102 municípios aqui da região de Rio Preto. A enfermaria Covid do HB está com 110 leitos ocupados, o que representa 61% da capacidade já atingida. A UTI do hospital de base está com 111 leitos ocupados, o que representa 81% da capacidade. Já a enfermaria do HCM, que é o Hospital da Criança e Maternidade, tem 8 leitos ocupados, o que representa 26% da capacidade. Teve um aumento aí também em relação à semana passada para esta segunda-feira. E a UTI do HCM tem 1 leito ocupado, o que representa 7% da capacidade. Já a Santa Casa de Rio Preto, 75% da enfermaria já está ocupada e 97% da UTI já está ocupada. Pois é, quando o governador fala 80%, ele fala no geral, né? Porque se você pegar aqui, você repete para mim aí, a Santa Casa 97% e o hospital de base quantos por cento? O hospital de base na UTI 81%. Quer dizer, nada abaixo de 80% aí. E sem contar os hospitais particulares também que estão aí. Inclusive, Mari, eu não entendi, eu vi um projeto aí do vereador Marco Rilo, que foi aprovado essa semana, na semana passada. O vereador, que ficou de conversar com a gente aí, mas nunca dá certo, eu queria que ele falasse para a gente como é que é esse projeto, porque ele fez uma espécie de fila única de leitos da cidade. O projeto é esse. Eu não sei se vai ser sancionado, o prefeito, depois de aprovar, tem 15 dias para sancionar, ou então para vetar. Volta para a Câmara se vetou e a Câmara derruba o veto ou não. É assim que funciona a coisa. Se sancionar, passa a vigorar como lei, sancionada e publicada no Diário Oficial. O que acontece nessa história? Ele quer que acabe com essa história de leitos do SUS e leitos particulares. Na opinião dele, é como se fosse, por exemplo, a fila do transplante. Não existe fila de transplante para quem é do SUS ou tem plano de saúde, é uma só. É uma só. Caiu lá o doador, se está na fila, é compatível, ele é beneficiado. Aí, no caso, coloco até os mais graves à frente. Mas nesse caso aqui, ele quer, por exemplo, que os leitos de hospitais privados, tipo Alsta, o Hospital Beneficência, o próprio hospital de base tem a área privada dele também, no plano de saúde deles. Tem o Santa Helena, mas qual hospital que tem aqui? Né? Tem, esses hospitais são os particulares aqui da cidade. E o que acontece? Ele quer que tenha uma fila única. Se sobrou vaga lá no hospital particular, coloque alguém do SUS. Mas o vereador, me desculpe, mas eu acho que isso aí, o pessoal aí que é dono de hospital não vai gostar nem um pouco do seu projeto. Eu acho até um projeto interessante aí.
né? Porque no momento de pandemia é como se fosse uma guerra. Não existe aí se o cara é rico ou pobre, se tem plano de saúde ou não. Tem que salvar a vida dele. Eu não sei se está sobrando também. Porque da outra vez, Mari, nós vimos lá, quando você fez aquela reportagem, que o Hospital Beneficência estava pegando lá sangue de pessoas que tinham sido contaminadas, tirando plasma para poder fazer um trabalho aí das pessoas melhorarem com soro, inclusive ser feito hoje no Rio de Janeiro com os cavalos da Fundação Vital Brasil, que descobriram um soro que dá 3 ou 4 vezes mais anticorpos do que esse que tira do plasma humano. E aquele dia você viu que o médico falava que o Hospital da Beneficência estava lotado também. Sim. A gente nunca tem dados porque são coisas privadas e a privada não tem obrigação nenhuma de passar nada para mim. Para mim não, passa para a Secretaria de Saúde. O público tem obrigação com a gente. O privado é dono e eu não sei se eles vão gostar disso e se está sobrando realmente. Eu acho que não está sobrando não. E eu acho que não está sobrando não. Eu acho a coisa também, da outra vez, você se lembra se estava no limite também, Mari, nesses dados, os últimos dados que nós tivemos? Estava bem próximo, a UTI já tinham 30 pessoas internadas e estava próximo a mais de 80% sim da capacidade. Ao todo eram 50 pessoas internadas. Pois é, então eu não sei se tem tantas UTIs aí. Eu não sei, a Beneficência aquele dia estava com toda ela praticamente tomada por pessoas. Agora, não sei como é que o prefeito vai administrar isso, porque o prefeito só tem tomado lambada nos últimos dias aí, né? Nessa época apanha. Eu quero ver no final. Qual o número de mortes hoje aí? Repete para mim, Mária, aqui em Rio Preto, aqui, 335 pessoas que morreram. A gente lamenta profundamente. Daqui a pouco, quando acabar essa desgrama dessa pandemia, vai todo mundo fazer aquela conta. Será que se as medidas que foram tomadas hoje com mini lockdown, supermercados, isso, aquilo, será que poderia ser bem maior do que isso? Será que aquela projeção que nós tivemos em termos de Brasil, que é uma coisa absurda e não reflete em Rio Preto, a realidade é essa, não reflete. O que aconteceu em alguns lugares aqui não reflete aqui. Será que muitas vidas não foram poupadas? A história fará o julgamento, Mari. Não somos nós que vamos fazer no momento, que é um momento de emoção, comoção e todo mundo está sofrendo e sofrendo demais. Todo mundo que eu conheço aí, ou teve um amigo ou um parente que teve essa desgraça, essa doença, ou teve alguém que perdeu alguém muito querido aí. Então fica difícil. É isso, Mari? É isso, Storino. Vamos encerrar essa questão da Covid aí com um vídeo que está circulando aí na internet. Um cliente de um hotel se negou a aferir aí a temperatura e virou uma confusão lá em Varginha. Minas Gerais, onde tem a terra do ET, ali acontece tudo, Mari. Tem um café maravilhoso lá também, viu? Conheço bem Varginha, já trabalhei por lá. Agora o cara vai lá, pede para pedir a temperatura do cliente, que é uma lei municipal da Prefeitura de Varginha. Aí o bonito lá de chinelo de dedo, todo lá, não sei o que tem, aquela coisa, né? Sempre tem os machões. E volta lá para conversar com o atendente. E olha, tenta agredi-lo lá com aquele negócio que tem o suporte, onde se faz check-in, check-out. O cidadão calmamente vai lá, tenta, mas ele parte para agressão, joga. Só que o cara que está lá dentro é bom de briga, Mari. Ele bate bem, você vê que ele sabe artes marciais. Olha aí, ele bate bem. Né? E o cara apanhou mais que bife de botequim, onde o fofão come aquele bife todo dia com o seu Jair ali na esquina. Bife de botequim. Bate bastante nele quando não coloca leite de mamona. E mandou o cara para fora. Aí alguém segurou ele. Olha, ele deve estar ouvindo lá o Big Ben no ouvido dele durante 3 dias seguidos. E o cara vai lá fora. Vai embora, tchau. É isso aí, né, meu? O cara quando vai lá ainda quer ter razão, ainda quer bater nos outros. É nessa hora, Mari, que acontecem aquelas tragédias que a gente tem que evitar a todo momento. Mesmo quem é bom de briga, não dá para brigar mais, Mari. Porque a menina, coitadinha, outro dia aqui foi lá, discutiu, acabou sendo morta com 30 facadas, o outro levou tiro no trânsito, o outro foi atropelado, o outro fez isso, fez aquilo. Quer dizer, como é que você vai encarar alguém sabendo o que esse cara, por exemplo, lá, ele se defendeu, o rapaz aí que está no hotel aí de Varginha. Ele se defendeu, porque viu que estava no braço. Agora, se o cara chega com a faca, um revólver ali, uma tragédia já tinha sido anunciada. Então, é bom evitar, mas que o cara bateu gostoso, bateu, com todo respeito, hein? Né? Um soco desse dói, viu, Mari? Né, Fofis? Seria um yakizuki, Fofis? Mais ou menos isso. Previsão do tempo. Vamos ver aí, a chuva que não chega, hein? Chegou perto. Bateu ali
em Araraquara, na Fonte Luminosa, temperatura média 28 graus. Nesse momento aí, né, já estamos aí nessa faixa, subindo um pouco mais. Chuva apenas 3%, olha, não estava nada. E a umidade relativa do ar aumentou um pouco, 41%, mas ainda continuamos com aquela sensação horrorosa na garganta, vento de 16 km por hora. A máxima hoje 33, amanhã sobe em 37. Continuamos com temperaturas altas na quarta, na quinta, começa a baixar na sexta e poderemos ter aí temperaturas mínimas, principalmente na sexta-feira, na quinta com 15 graus, depois na sexta 11 graus, sábado 11 graus. Quer dizer, olha só pessoal, na quinta, na sexta, no sábado e também no domingo teremos aí uma frente fria que vai chegar aí e vai romper aquele calor bendito ali pelas bandas de Araraquara, São Carlos, onde você come aquele pão com porco, Mari, ali perto de Ibaté. É isso aí. Vamos lá, Rio, São Paulo, Espírito Santo e minha querida Minas Gerais, previsão do clima-tempo. Nesta segunda-feira, a circulação de ventos vai favorecer a formação de bastante instabilidade sobre o sudeste do país. No centro-sul, leste e oeste paulista, o céu fica encoberto e chove com frequência. No sul fluminense, extremo sul de Minas Gerais, na região de Bauru e de Pirassununga, a previsão é de muita nebulosidade e poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. Já nos demais locais do estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais, na região dos lagos, tem previsão de sol forte pela manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Em São Mateus, no Espírito Santo, chove de forma passageira. Já nas demais áreas do sudeste, incluindo Vitória e Belo Horizonte, o sol vai brilhar forte e não tem previsão de chuva. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 17, a máxima é de 27 graus, mínima de 17, máxima de 30 graus em Belo Horizonte. Nós não temos medo. Somos fortes porque somos paulistas. Somos 40 milhões, um estado maior que muitos países. Uma economia que supera a de tantas outras nações. São Paulo dos bandeirantes que desbravaram o Brasil. São Paulo do grito da independência, berço da República, da defesa da Constituição e da democracia. São Paulo da arquitetura imponente, da nossa Revolução Industrial, destino dos novos paulistas de todo o mundo. São Paulo dos brasileiros de norte a sul, dos vários sotaques. São Paulo dos 1000 sabores, dos empreendedores, dos negócios, da agricultura, da cultura. São Paulo vai sobreviver. Somos mais fortes que o coronavírus. O Paulista Unido vai superar essa pandemia, vai passar e vamos vencer. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%, as cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Neste momento de pandemia, precisamos de união, criatividade e divulgação. Muitas empresas se reinventaram e estão usando da inovação para venderem mais. Que tal acrescentar um canal de televisão nessa divulgação? Com a quarentena, muita gente está em casa assistindo TV. Portanto, tem um público imenso, precisando do seu produto e ansioso para conhecer o que tem a oferecer e como entregar. A TV é um caminho mais curto entre você e o consumidor. A TV Rio Preto elaborou uma tabela para caminhar com você e impulsionar o seu negócio neste momento difícil. Isto vai passar
e lá na frente vamos comemorar juntos os bons resultados e continuar parceiros pela vida toda. Seja nosso parceiro com seu apoio cultural. Ligue agora, 17 991 43 3898. A Cíntia tá feliz lá, né, o Diego? E também o Sem Alma, Sem Coração, aqui os câmeras nossos, câmeras do outro mundo, né? O outro nem tá aqui presente, né? Que coisa, né? 7,11, uma libra, ela tá ganhando lá suas 2, 3 mil libras, tá bom, né? Vamos para Londres, né? É isso, né? É isso. Olha, daqui a pouco teve um caso aqui bastante... Essa questão de discriminação aí, ou se é discriminação ou não, tem acontecido coisas absurdas aí. Tem uma amiga minha, ô Mari, que ela é sommelier de cerveja, conhece de cerveja e de vinhos, e trabalha num supermercado, estou sempre lá comprando alguma coisa, ela sempre fala, isso aqui harmoniza, super competente. Não é que a moça entrou num grupo aí e foi discriminada porque ela é uma sommelier negra. Será que a pessoa que é negra não pode ter curso de sommelier? Não pode entender de vinhos, não pode entender de cerveja? Será que isso aí é coisa... Tá parecendo que nós estamos na Alemanha nazista, né? Tá parecendo que nós estamos lá em Munique, na época de Adolf Hitler, que, né, aquelas tabernas lá, aparecesse um negro lá dando opinião e a Cesca aí foi escrachada por um bando de homens aí, que além de machistas, não passa aí de cretinos racistas. Que a menina é super competente. Eu falei com ela, não liga para isso não, esses caras são uns imbecis. Hoje a comunidade negra participa de tudo. Estive lá numa casa lá italiana no Rio Grande do Sul, perto de Gramado, e a sommelier lá, a moça que explicou tudo sobre também era negra. E qual o problema disso? Né? E agora nós tivemos mais um caso aí esquisito, né? Mais um caso esquisito, teve um shopping aí na cidade, né? O shopping acho que não tem nada a ver com a história, mas o cinema lá chegou, o cidadão lá, hoje você sabe muito bem que existe, né? Você pode ter um nome social na carteira de identidade, né? O pessoal LGBT pode optar, né? Tá lá, sexo feminino, vai fazer o quê? É isso. E o cidadão lá não deixou o cara entrar porque estava escrito feminino, porque pediu lá, porque o filme era 16 anos. O que aconteceu? O cinema do shopping foi multado em 10 mil reais. Não, ele não foi multado, né? Vai ser indiciado aí criminalmente, se bobear. Mas o tal cinema acabou sendo condenado a pagar uma indenização de 10 mil reais. É isso mesmo que aconteceu aí? Isso mesmo, Estorino. Um homem transexual foi impedido de entrar no cinema de um shopping, né, aqui da cidade, porque no documento de identidade ele constava o gênero feminino. No processo, o homem transexual comprou 2 ingressos de cinema, mas não pôde entrar na sala, porque apresentou o documento de identidade constando seu nome de registro e gênero feminino. Apesar de explicar que fazia tratamento hormonal, não teria tido autorização para acesso ao cinema e também não teria conseguido recuperar o valor pago pelos ingressos. Que coisa, hein? Acho que as pessoas aí, a ignorância das pessoas hoje não estão sintonizadas com os novos tempos, né? São os novos tempos, né? Chega no aeroporto, lá está o nome social lá, vai impedir o cara de entrar no país, né? Se é lei, a lei determina isso. Lei é para ser cumprida, goste ou não. Bom, vamos falar de empregos, Ovê, porque você sempre traz boas notícias para a gente aqui. Inclusive eu estou preocupado com a nossa mini Renata Fã, hein, que no filme aí, Patrulha Canina também não entrou não, viu? Não, você não pode entrar, né? Vamos lá então, o que nós temos hoje aí? Vamos. Nessa segunda-feira, o Balcão de Empregos disponibilizou 386 vagas. As que mais tiveram ofertas, vamos citar aqui. Para vendedores, Torino, há 50 vagas hoje.
50 vagas? Sim, para vendedor. Olha que maravilha, hein? Para açougueiro e peixeiro, 18 vagas. Para agente de credenciamento, 10 vagas. Para auxiliar de transporte, 8 vagas. Para consultor comercial, empreendedor e treinador de corretores de seguro em home office, 10 vagas. Para limpeza e operadores de caixa, 11 vagas. Para orientadores, 7 vagas. Repositor de frutas, 13 vagas. Essas foram as que mais teve ofertas. Deixa eu falar só uma coisinha aqui. Você falou em repositor de frutas. Aí você fala assim, mas repositor de fruta não é jogar lá o saco de batata em cima da bancada no supermercado. Não, é arrumar bonitinho, né? Inclusive, quando você tirar uma batata, não pode cair as demais. Você sabe disso, né? Não é o Celma trabalhou no supermercado há muito tempo, né, o Celma? Fazia uma verdadeira escultura, né? Tem toda uma técnica para isso aí. Né? Bem exposta, bem bonita, porque senão você não vai comprar esse trem. Tem supermercado, você chega aí, não vou falar o nome, que é uma bagunça do cão, né? Tem uns que são organizados, mas tem um aí que é uma bagunça, né? Tudo assim. Aí o cara grita assim, a oferta agora é batata R$1,50. Você chega lá, tá uma porcaria, tudo espalhado. É verdade. É uma bagunça do cão. Mas tem lugar que é tudo bonitinho. Você chega lá, aquela coisa, aquela pirâmide, isso aí é curso. Eu não sei se existe hoje curso para isso. Acho que não tem. Falta curso para isso. Sim. Da mesma forma, açougueiro e peixeiro. É difícil. É difícil. O Fofão, por exemplo, ele sabe diferenciar uma linguiça comum de uma linguiça cuiabana, mas ele não sabe diferenciar lá um chá de dentro e um chá de fora. Não sabe, o Fofão? Não sabe, né? Não sabe. Ele não sabe onde cortar. Isso aí tem que ter uma técnica. Cortar um peixe, né? Os tipos de peixe. Inclusive, mais do que cortar, é você dar dica. Chega lá, o açougueiro Fofão. Seu Fofão, essa carne que serve para cozinhar, não sei. Não dá. Não, serve, sim senhora, serve para cozinhar. Fazer um picadinho, só pode pôr um molhinho. Pode fazer assim. Não, isso aqui serve para churrasco, não. Essa aqui serve. Isso aí, mas não tem curso para isso, velho. Devia ter, né? Para essas coisas que tá fazendo falta, né? Agora, outra coisa, Verônica, como é que abre o supermercado aqui nessa cidade, né, rapaz? Sim. Tem consumidor para isso tudo, hein? Tem. Tem? Tem. Rapaz, todo dia, Mário? Todo dia abre um supermercado novo aqui, né, rapaz? É uma coisa impressionante, né? Poxa vida, hein? E tem a falta dos profissionais. Isso aí valoriza quem está trabalhando. Que eu sei que um padeiro hoje aí e um bom confeiteiro, você pega a preço, não vou dizer de ouro, mas um salário bem acima de que de jornalistas, por exemplo. Muito mais, com certeza. Mais alguma coisa, Verônica? Storino, o atendimento presencial está suspenso e agora é um novo número de telefone. 17 32 18 80 41. Repete, Verônica. 32 18 80 41. Que beleza, hein? Gostei da combinação aí, Verônica, hein? Tá muito elegante hoje aí. Parabéns. É isso. Daqui a pouco a Mari estará de volta e também o nosso esporte aí, não é isso? É isso. Daqui a pouco nós teremos aí. Mas o que é que nós temos aí? Eu queria aproveitar que a Mari já está se posicionando de novo lá para falar comigo. Quem chegou aqui agora, mostra os novos dados aí da Covid na cidade aí. Enquanto o link lá da Mari está preparado, tá aí. Os dados que foram, você que ligou agora, está pegando aí o boletim coronavírus, foi atualizado aí pela Secretaria da Saúde por volta das 10 horas da manhã. Infelizmente, temos 335 óbitos até agora. E o total de casos, até o momento, 13.752. Infelizmente, esses números aí, já chegaremos logo aos 14 mil casos. Quando é que eu iria pensar que chegaríamos, eu ia dizer aqui desde o início da pandemia, que nós chegaríamos a 14 mil casos. É uma coisa impressionante. A Mari já está posta. Mari, noticiário policial hoje, nossa, aí está esquisito, hein, Mari? Está estranho, muita tristeza, tivemos pessoas aí, tivemos um atropelamento aí terrível, um rapaz aí bastante conhecido. Mari, eu quero deixar um alerta aqui que vem acontecendo. Você sabe que nunca se vendeu tanta bicicleta como está se vendendo neste momento. É muita bicicleta, mas muita bicicleta mesmo. O pessoal está saindo para andar de bicicleta, porque as academias estão fechadas, né? Não tem aí para o jeito de puxar a ferro, querem exercitar, e a bicicleta é um excelente exercício. Eu vou dizer uma coisa para você, hein? Queima caloria, que é uma loucura, né? Queima caloria, mas não temos ainda, infelizmente, uma cultura de conciliar veículos pesados e bicicletas. Já está difícil você na estrada e também nas ruas aí, você se livrar de outros carros, você de carro que já está mais ou menos protegido. E você de bicicleta? Já tivemos aí várias pessoas que foram atropeladas, amigos nossos que foram mortos aí. Infelizmente tivemos mais 2 casos fatais
na nossa região, não é isso mesmo, Mari? É isso mesmo, Luiz Storino. No último sábado, Saron Neto, ele estava internado na UTI do Hospital de Base após ter sido aí atropelado por um veículo. Ele passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Aí está a imagem dele. Ele foi atropelado ali na vicinal que liga Mirassol a São José do Rio Preto. Uma fatalidade aí. E temos as imagens dele e também os amigos prestaram... Bicicleta aí, fez um 8. Foi uma caminhonete que pegou ele, Mari? Foi um carro. Um carro? E aonde foi esse acidente aí? Foi ali na vicinal que liga Mirassol a Rio Preto. É a antiga estrada, né? Que sai lá atrás, é isso? Que sai ali atrás daquelas chácaras ali? Isso. Né? Aí ele estava aí saindo lá daquele velório particular. E homenagem dos amigos aí, Mari. Todo mundo aí tem um símbolo de levantar a bicicleta, como se postasse aí, homenageando os ciclistas aí. É uma quantidade imensa de ciclistas que tem aqui na cidade. Nunca se vendeu bicicletas, equipamentos, mas o risco é terrível. E eu vou dizer uma coisa para você, por que a coisa, quando a coisa é com profissionais, a coisa é menos ruim? Porque nós temos aí, Mário, as equipes de ciclismo, não, aqui em Rio Preto não tem muita, já teve, mas São Caetano, São Bernardo, Campinas, Santo André, naquela região ali, uma quantidade imensa, e os caras fazem a perseguição por estrada. Né, as provas de perseguição por estrada, treino nas rodovias, mas sempre tem alguém, um batedor atrás. Um carro com sinal de alerta, né? Agora, o pessoal aí tem andado em grupo e as fatalidades têm acontecido. Porque tem gente que anda de carro com celular fazendo absurdos aí. Eu não sei se foi esse caso, mas eu vi, por exemplo, um amigo meu que estava andando ali na marginal, ali perto do aeroporto. O cara simplesmente sai da rodovia e atropela todo mundo em cima daquela zebra, um moleque lá de 20 e poucos anos. Levou embora meu amigo lá, né, que lutava karatê com a gente, e outros também. Tivemos mais um caso também, Mari, lá em Fernandópolis também, outra tragédia dessa aí. Outro ciclista também sofreu ferimentos, foi socorrido, Luiz Storino, mas infelizmente não resistiu. Ele foi atropelado ali na região de Fernandópolis também, na rodovia. E tivemos outra fatalidade também na manhã do sábado. O músico Bruno Daniel Moreira, mais conhecido como Foca, de 34 anos, ele faleceu. Ele estava internado há 15 dias no Hospital de Base após sofrer um acidente grave na Avenida Filadélfia Gouveia Neto, aqui em Rio Preto. O músico ele precisou aí de passar por amputação da perna devido aos ferimentos, permaneceu entubado, mas não resistiu aí aos ferimentos. Na época, a notícia mobilizou aí os amigos que lotaram o Hemocentro de Rio Preto para realizar a doação de sangue para o Foca, e foi feita até uma vaquinha virtual para arrecadar fundos para ele, mas ele não resistiu e faleceu no sábado. Pois é, tá aí, Mário, noticiário policial aí com as tragédias do nosso dia a dia, né? É isso aí. Mas o que tem aí? Temos também a questão do Serve Festa, né? Após denúncia anônima, as equipes policiais chegaram aí até esse local e encontraram um cliente saindo do Serve Festa com várias latinhas de cerveja. Ao ser questionado, o homem confessou a compra da bebida e o proprietário informou que só vendeu porque o homem era um amigo dele, mas que ele estava ciente do decreto municipal. Só para reforçar, 14 estabelecimentos foram notificados neste fim de semana por venda ilegal aí, porque agora a gente vive essa questão da lei seca pelo decreto municipal e não pode vender. A multa é de R$6.000, Storino. Tempo seco, tem bom gosto, aquela ali eu gosto, viu? Mas fora do expediente. Marechal Rondon, incêndio nesse momento, nesse tempo seco aí. Olha o incêndio aí, rodovia Marechal Rondon, região de Araçatuba. De onde é esse canto aí, ô? Isso, região de Araçatuba. Olha aí, é o incêndio. O que pegou fogo aí? Foi um caminhão ou... Foi um ônibus. É, um caminhão, deve ser autocombustão aí, né? Agora tá tudo seco aí do lado, aí, olha aí. E tem combustível lá dentro, tá? A fumaça preta, já sabe. É um veículo que está pegando fogo, mostrando aí pela internet a rodovia Marechal Rondon. Hoje estourou tudo aqui, né? Nem vi que tinha estourado, passou meu Deus do céu. Né? Vambora então, desculpa, Aninha. Tá certo então, ficamos por aqui. 11 da noite, reprise. Muito obrigado pela audiência, estamos nas redes sociais. Curta, compartilhe e comente. Ou o contrário, né? Tchau, Mari. Bora!